Queridos, deixa eu falar algo para você. Deus tem trazido muito forte ao meu coração uma palavra, ministrei hoje pela manhã, naquilo que realmente eu acredito. A oração que traz mudança na nossa vida. Eu acredito que a oração realmente traz mudança na nossa vida. E nós temos assim muitos relacionamentos na Bíblia, pessoas que fizeram de um determinado momento uma oração e fizeram algo que verdadeiramente fez toda a diferença na sua vida. São momentos assim em que essa pessoa orou e as coisas aconteceram. Você vai ver muitos casos na Bíblia de oração respondida. E eu acredito muito que a oração muda a história, porque na Bíblia está recheado de pessoas, e nós, assim, no mínimo, precisamos aprender com essas pessoas qual é o segredo que elas tiveram para que as orações delas fossem então respondidas, né? E uma oração que pode realmente mudar destino da nossa família, da nossa vida, dos nossos negócios. Uma oração pode fazer diferença, pode realmente transformar uma situação. Eu acredito nisso. A oração pode realmente revolucionar a sua história. Através da oração você pode mudar destino das coisas. Eu creio muito nessa verdade. Sabe, uma das pessoas que me impressiona na Bíblia é Jabez, porque esse homem, ele fez a sua oração num momento de dificuldade. Jabez, pelo histórico, era um homem que seria destinado ao fracasso. Por quê? Porque o seu nome foi dado justamente por causa disso. E no momento ele se levanta em oração e diz: eu não aceito isso, eu quero mudar a minha história. E ele pede para Deus, e a Bíblia relata que Jabez foi um dos mais ilustres entre os seus irmãos. Qual foi o segredo? O segredo é que ele pediu a Deus e Deus ouviu a sua oração. E por causa disso mudou a sua história. Deixa eu falar uma coisa para você. Com isso eu quero, nessa noite aqui, certamente todas essas pessoas que acabaram encontrando segredos para ativar a sua oração, eu quero ajudar você, com certeza, nessa noite, a ativar de alguma forma a sua oração, para que você possa acionar os segredos certos, para que você possa realmente ter uma vida mudada, transformada, restaurada pelo poder da oração. Os discípulos, eles andaram com Jesus, perto de Jesus, ouvindo Jesus orar. Meu Deus, eu fiquei assim, imaginando a presença de Jesus, Jesus orando, né? E Jesus, ele começa, ele vê Jesus trabalhando no reino, fazendo todas as coisas. Sabe de uma coisa? Você não vai ver aqui os discípulos pedindo nada para Jesus, mas eles pediram uma coisa para Jesus. Eles pediram o seguinte: Jesus, nos ensina a orar. Sabe por quê? Porque eles entenderam que a oração é a chave para que você possa alcançar todas as outras coisas. Meu Deus, isso fez toda a diferença quando eu comecei a ver esse texto e comecei a pensar nisso. Esse é o tema que nós queremos dar a você nessa noite. O tema é os benefícios de uma vida de oração. O que vai fazer diferença para você nesses dias. Então, querido, se você abrir a palavra de Deus comigo lá em Lucas capítulo 11, você vai ver esse momento em que os discípulos estavam, né, em um certo lugar com Jesus orando, e eles então ficam ali observando a oração, e ele diz assim: nós precisamos aprender a orar. Olha o que está escrito então em Lucas capítulo 11, verso 1, que diz assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os discípulos deles. Ah, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma frase que diz:
nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Eu creio mesmo de fato que a oração é o combustível do cristão. Eu creio de fato que a oração é o que vai realmente dar destino para a sua vida. Eu creio de fato e de verdade que a oração é o meio que o cristão tem para se relacionar com Deus. Eu creio nessa verdade. Sabe de uma coisa? A oração, ela se torna algo que vai realmente trazer benefícios para a sua vida. Se você entender que quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais próximo você vai estar de Deus e muito mais fácil vai ser a sua vida, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Desses 4 benefícios de uma vida de oração, o primeiro ponto que eu quero dar a você, para que você possa realmente crer, entender e colocar em prática, é que quem ora cansa menos. Olha para o seu irmão e diz isso para ele: quem ora cansa menos. Sabe de uma coisa, querido? Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados de suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, que sou, porque tenho um coração bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descansos. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Deixa eu falar algo para você. Ninguém jamais trabalhou mais que Jesus. Imagina Jesus fazendo toda a sua obra, mas só tem uma coisa: mesmo assim, ele ainda dizia: vinde a mim todos vós que estão cansados, e eu vos alivrarei. Sabe por quê? Porque com certeza Jesus, nesse relacionamento com o Pai, ele era alguém totalmente descansado, porque ele sabia em quem ele poderia confiar, colocar a sua confiança total, as suas cargas, e ele descansava em Deus. Nós precisamos aprender com Jesus. Sabe, a pergunta que eu quero te fazer hoje, nessa noite, que essa pergunta possa estar dentro do seu coração. Você não precisa responder para ninguém, talvez fazer só uma reflexão. Em sua opinião, o que mais te impede de orar? O que é que mais te impede? O que está te impedindo de orar? Sabe, para que você realmente possa receber esse descanso necessário, para que você não fique tão pesado, as cargas não venham sobre a sua vida, e você tente carregar isso no braço, e não entregar para o Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu creio que é muito importante. Segundo benefício, para que você possa entender: quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Eu falei que quem ora vai ter muito mais força para vencer as suas dificuldades. Quem é que não tem dificuldade na vida? Todos nós. Porém, o Senhor tem sempre nos ensinado algo positivo da parte dele. Isaías 40, verso 29 até o 31, diz: aos cansados ele dá nova força, e enche de energia os fracos. Olha o que Deus está dizendo. Se você está fraco, ele te dá energia. É como se você estivesse precisando sua bateria está descarregando, e você vai agora plugar, né, na fonte. E quem é a fonte, se não é o Senhor? Ele é a fonte que nós precisamos para carregar a nossa vida. Sabe que tem muita gente indo de qualquer jeito e buscando em subterfúgio coisas, e esquece do principal. Sabe quem te dá força para viver? Deus. Tu pode ter todas as tuas habilidades naturais, mas se você não tiver Deus, você não vai ter nada. Quantos estão entendendo isso? É sério. Eu descobri que
Se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode ter todas as habilidades, você pode ter tudo, pode ser alguém muito até importante, mas sem Deus você não vai chegar em lugar nenhum. Querido, deixa eu falar algo para você. Há uma frase que diz: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades, porque as dificuldades elas vão querer vir, elas vão querer lutar contra nós. E o texto que nós acabamos de ler, ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. A regra é simples. Quanto mais dificuldade, mais nós temos que intensificar as nossas orações. Quanto mais dificuldade, mais oração. Sabia disso? Alguém me fez uma pergunta essa semana lá na nossa célula, né? Pastor, esses dias eu comecei a orar e a coisa ficou pior. Por quê? Aí eu tive que responder. Falei, é muito simples. Eu vou te responder na palavra. Mas primeiro deixa eu te ensinar um princípio aqui. Tudo aquilo que vem para a luz, então vamos dizer que nós estamos totalmente no escuro e de repente vem um holofote e quando eu começo a orar, o que vem? Luz. A luz vem e automaticamente, o que vai acontecer? Tudo aquilo que estava obscuro, tudo aquilo que estava no escondido, vai aparecer. Há uma luta, há uma dificuldade, aquilo que está errado vai aparecer. Meu Deus. Então eu vou ficar quieto, eu não vou orar. Aí você vai continuar no escuro. Mas se você quer luz, se você quer mudança, você vai ter que ir para a luz, que a luz é a presença de Deus em você, e tudo aquilo que tiver escondido em você, vai vir, mas para ser transformado. Aí que está a diferença. Aí eu disse para ela, agora eu vou te ensinar o princípio da palavra. A Bíblia diz, você está orando, e veio o problema, veio mais dificuldade, a Bíblia então ensina, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas deixa eu te falar algo, existe algo antes desse texto que diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sabe de uma coisa, querido? Às vezes a gente está ainda no escuro, e com as limitações, com as dificuldades, e às vezes nós não queremos ir para a luz, porque a gente tem medo de que na luz a gente seja exposto. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é melhor que você seja exposto e ande com Deus, do que você esteja no escuro, com dificuldades, sem Deus. Resolva, decidir ter uma vida de oração, que vai fazer a diferença na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Agora o terceiro benefício de quem ora produz muito mais. Quem está em oração, querido, vai produzir. Sabe de uma coisa? Eclesiastes capítulo 10 diz, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. E é mais inteligente planejar, antes de agir. Sabe de uma coisa? Eu me lembro de uma história de alguém, um lenhador, que fizeram uma aposta, e dois lenhadores, um estava só cortando durante todo o dia, e o outro parava para afiar o seu machado, e continuaram. Quando chegou no final do dia, produção foi lá, avaliou, aquele que estava afiando o machado cortou mais, mas aí o outro ficou muito valente, disse, mas por que foi assim? Eu não parei em momento nenhum. Mas o problema é que ele estava muito preocupado em produção e esqueceu da importância de afiar o machado. A oração é você afiando o seu machado, a sua vida, para que você possa conduzir a sua casa, a sua família, os seus negócios. Você vai começar a produzir muito mais
Quantos estão entendendo isso? Isso é segredo espiritual. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, verso 4 em diante, diz assim: continue unido comigo e eu continuarei unido com vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? A união sua com o Senhor traz força, você vai poder produzir mais, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também você só pode dar fruto se ficar unido comigo. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, escute isso. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos orando, estarmos ali no Senhor, crendo, vivendo na palavra, ali na intimidade com Deus, a gente está perdendo tempo. Eu já ouvi gente falar: eu perdi tempo. Deixa de ser bobo. Desculpa, nem gravo isso aí. Mas é verdade. Que história é essa? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi pessoas que por causa de estar no Senhor, de repente ela está ali ligada com a videira, com Jesus, e o fruto faz algo acontece. Por quê? Eu não precisei nem me esforçar tanto, eu não precisei nem correr atrás. Deus manda e Deus faz o que precisa ser feito, porque eu estou ligado na videira. É ali que tem fruto. O ramo estando ligado na videira vai produzir. É isso que eu entendo. Você está entendendo isso? Diga para o seu irmão assim: você precisa crer mais, andar mais com Ele, estar unido mais com Ele, e por causa da sua unidade com Ele, as coisas vão começar a acontecer, porque Ele gosta de você, Ele ama você, Ele vê você crescendo. Deixa eu te falar uma verdade: o diabo, ele não quer que o cristão saiba disso, que quanto mais você ora, mais você produz. Quando você ora, você se torna alguém eficiente. É isso que eu quero que você entenda. O nosso machado da oração precisa estar sempre afiado. Nós precisamos estar sempre ligado em Jesus. Sabe por quê? Porque nós vamos orar e vamos crer. Agora, como você tem vivido a sua vida e como você tem observado aquilo que você está produzindo? Faça uma avaliação nisso, e aí você vai entender o que Deus tem para você, como Deus quer fazer na sua vida. Como estão entendendo isso? Quarto benefício da oração: quem ora manifesta mais os frutos do Espírito. Eu falei o quê? Fruto do Espírito. Quem ora vai manifestar mais os frutos. Você conhece alguém que está em oração até quando ele abre a boca. Você conhece alguém que está em oração quando ele fala. Você conhece alguém que está em oração quando ele se manifesta, quando ele vai fazer alguma coisa. A pessoa que está em oração, ela vai apresentar os frutos. É engraçado entender isso, mas o fruto do Espírito é algo que é gerado em nós. Então, quanto mais relacionamento com Ele, mais você vai gerar aquilo que é o fruto do Espírito. Olha só o que está escrito em Gálatas capítulo 5, 22 até o 23. A Bíblia diz assim: mas o Espírito de Deus produz, o que é que o Espírito de Deus produz? O Espírito de Deus produz amor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, você vai começar a ter amor pelas pessoas. Você vai se importar mais com pessoas do que com coisas. Você vai começar a valorizar as pessoas. Você vai entender mais pessoas. É sério. A Bíblia também está dizendo que o fruto do Espírito, ele derrama o amor sobre nós. Ele traz alegria. Alegria é algo que nós geramos através do Espírito, do teu tempo de comunhão, de oração com Deus.
Sabe, eu tenho recebido tanta visitação de Deus na minha intimidade com Deus, na minha história. Existem coisas que vêm para a minha vida que eu coloco realmente em prática. Olha, eu tenho um lugar que eu reservei para a minha vida. Não é o que eu chamo de monte, mas não é um monte onde as pessoas às vezes vão lá para, eu vou para o monte. Não é isso. Deus não tá ligado em um local específico, mas Ele está ligado na sua decisão de ir em busca dEle. E tem um lugar que eu chamo de monte, que é um lugar um lugar onde eu vou para colocar a minha vida diante de Deus. E ali é o meu lugar de reflexão, lugar onde eu coloco a minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês: todas as minhas orações que eu fiz ali naquele lugar, de joelho, se alguém estivesse filmando, poderia até me chamar de louco. Ali no meio do nada, no chão, e eu colocando meu joelho e a minha boca no pó, e dizendo: Deus, falando com o papai, com muita simplicidade, mas com todo o meu coração, pedindo a Deus, sabe de uma coisa? Todas as orações que eu já fiz ali, Deus me respondeu. Deus já me respondeu, todas. Quando eu estou em muita crise, sabe o que eu faço? Eu corro para aquele lugar e digo: Senhor, é eu e o Senhor aqui. A guerra está alta, eu vou para esse lugar, porque eu entendi que aquele lugar é um lugar que eu me encontro com Ele, e é um lugar de alegria para mim. Eu saio dali às vezes chorando de alegria, porque eu percebo a presença de Deus real na minha vida ali. Meu Deus, é tão bom. Faça um lugar, um monte para você de oração, onde você vai colocar toda a sua vida em Deus. E ali eu encontro paz, eu encontro paciência, eu me deparo com a delicadeza. Sabe de uma coisa, querido? Eu sou muito explosivo. Você me vê assim, mais ou menos, né? Mas pensa numa pessoa explosiva, sou eu. Eu tenho orado, e tenho falado muito com Deus, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que é melhor que tu resolva essa ira antes que as coisas aconteçam mal para você. E eu luto contra essa explosão, né, do momento. Não é fácil, porque todo dia eu tenho que matar o meu gigante, né? E ainda deixo o outro amarrado para outro dia, porque a gente precisa entender, mas é na oração que eu estou vencendo isso. Eu tenho falado para Deus: Senhor, me dê paciência, me dê sabedoria, me dê discernimento. Querido, ore, peça a Deus, fale com Ele, e aí você vai ver que Deus vai te dar bondade, vai fazer com que você seja uma pessoa fiel. Está escrito aí. Está escrito aí, o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida todas essas qualidades, sobre você. Peça a Ele isso, peça fidelidade, peça humildade, peça domínio próprio, para que você não viva de qualquer jeito. Senhor, eu quero andar debaixo da Tua direção. Sabe por quê? Porque contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, as suas paixões, e passam a viver uma vida realmente de acordo com a vontade de Deus. Quantos estão entendendo isso? É isso que Deus tem esperado de nós. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, saiba disso, mais nós vamos manifestar o fruto do Espírito em nossa vida. E o melhor é que nós, como cristãos, quanto mais próximo nós estivermos de Deus e cultivarmos uma vida de oração, eu tenho convicção e certeza que nós vamos manifestar o Espírito Santo sobre a vida de outras pessoas. Por quê? Porque é o seguinte: se o Espírito de Deus estiver em mim, eu sendo cheio do Espírito, eu vou transbordar. Aí eu vou transbordar alegria. Aí as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo com você? Você está debaixo de um
problema difícil e você está alegre, irmãos, é porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Ah, você é tão amável. É porque o Espírito Santo tem me dado essa forma de amar pessoas, de valorizar. Sabe, dedique a sua vida a Ele, a sua oração. Decida nessa noite a se tornar um homem e uma mulher de oração, que vai caminhar com Deus, com toda certeza. Ele vai mudar radicalmente a sua vida, e com certeza a sua oração vai fazer a diferença na sua casa. Quer ver uma casa ser transformada? Comece a orar, muda a sua vida em oração, e comece a determinar. Nós estamos numa série muito séria, que com certeza nós vamos avançando, e a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então você vai avançando, e o inimigo vai ter que bater em retirada, correr, por causa da sua vida. Quantos estão crendo nisso? Que a sua oração vai fazer a diferença para a sua casa, para a sua vida, para os seus negócios, por onde você passar, onde você colocar a planta dos teus pés. Eu creio tanto nisso, gente. Eu creio tanto nisso, que aonde eu chego, eu estou crendo, eu determino